Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 16 de abril de 2020 e o título é Doeu, mas floresceu. E no meio de tanta dor, a gente viu brotar amor. Dor é solo fértil para o bom cultivador, para aqueles que não desanimam e preparam a terra com o arado da paciência e a sementeira da fé, que entendem que não existem dias ruins, que sol e chuva são necessários para a boa colheita e que amor é o melhor adubo que existe. Se a colheita é farta, ela há de servir nos tempos de escassez, onde o aprendizado é sobre parcimônia e partilha. E aí estará novamente o amor como instrumento para prover o equilíbrio. Assim como cada fruto tem sua época, cada aprendizado em nossa vida tem um momento diverso e oportuno. Tem o tempo de germinar, o tempo da floração e o tempo de frutificar. Dor, alegria, sucesso, fracasso, tristeza, desespero, esperança, confiança, certeza, insegurança, medo, coragem, avanços, recuos, raiva, perdão, são nutrientes presentes em nossas raízes. E se cultivados em equilíbrio, os tornam fortes e nos possibilitam enfrentar todas as intempéries. Nos preparam para cumprir nossos ciclos com toda a beleza e prodigalidade. Teremos sombras nos dias quentes, alimento na escassez, abrigo nas tempestades, flores a colorir os dias e renascimento em novas sementes. Crescer é um processo que exige resiliência, persistência e paciência. Algumas vezes irá doer, mas cada passo nesse caminhar rumo à nossa evolução como ser humano é um motivo para celebrar. E a colheita, no seu devido tempo, nos trará os melhores frutos. Uma safra abundante e rica de bons sentimentos e maturidade emocional. Por isso, mesmo que doa, enfrente e floresça. Então vamos lá. Então, esse é um texto assim que traz, deixa eu ajeitar aqui, gente. Um texto que traz muitas reflexões da vida de todo mundo, né? Quem nunca passou aí os perrengues da vida, né? E justamente são esses os maiores aprendizados, né? Os momentos de maior dificuldade que a gente tem na vida é que trazem os maiores aprendizados pra gente, né? Então, descabelou aqui. Esse é um texto que traz essa reflexão de todos esses nossos, de tantas coisas que a gente passou na vida, né? E que sempre eu falo, né? Que o que não é bênção é lição e toda lição acaba sendo uma bênção, porque nem tudo a gente consegue no momento em que as coisas acontecem, a gente consegue perceber que aquilo pode ser algo que a gente esteja, que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, né? E às vezes a gente recebe coisas que a gente precisa para determinados aprendizados que a gente precisa ter na nossa vida, para a gente crescer, para a gente evoluir, e que no primeiro momento parecem, assim, às vezes o fim do mundo, né? Ai, a gente passa por situações que a gente acha que a gente não vai superar, que a gente acha que é o fim do mundo, que a vida acabou, que a gente não vai ser feliz mais depois daquele acontecimento. E na verdade, hoje, né, a cada passo que a gente dá na nossa jornada, aqui na nossa caminhada, quando a gente olha para trás, com certeza a gente vai ver coisas que a gente superou e que naquele momento, às vezes a gente achava que era o pior momento da nossa vida, né? As piores situações, coisas que a gente não iria conseguir ultrapassar, né? Obstáculos que a gente achava que não conseguiria ultrapassar. E a gente percebe quanto a gente descobriu ali a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira essência, e os nossos potenciais,
E muitas vezes olhando para acontecimentos do passado, que naquele momento foram muito difíceis, muito pesados, muito complicados, a gente percebe que foram eles que nos trouxeram para algo melhor no futuro. Ter passado por certas situações difíceis foi o que nos impulsionou a um futuro melhor. Aquele passado tormentoso foi o que trouxe um futuro próspero, um futuro de alegria, um futuro de felicidade. Às vezes você dá um exemplo, assim, por exemplo, sair de um relacionamento que você sofreu muito, a perdas, chorou, achou que jamais se recuperaria, né, daquela situação, daquela, né, perda emocional, daquele vínculo, né, que você respeitava, que você queria tanto na sua vida. E de repente foi através daquilo que você se reconstruiu, se reencontrou, né, como ser humano, como indivíduo, resgatou sua individualidade e acabou construindo relacionamentos muito mais felizes e muito mais saudáveis, muito mais equilibrados. Quanta gente, né, não passou por isso? Às vezes sai de um relacionamento abusivo, né, que a pessoa era tão apegada e que achou que aquilo seria o fim, né, que ela não se recuperaria daquela situação e de repente ali ela conseguiu descobrir quem ela realmente era e sair realmente do controle e assumir o próprio controle, ou assumir o controle da própria vida, né? Mesmo em situações de escassez, as pessoas conseguirem descobrir nesses momentos de dificuldade quem eram as pessoas que realmente gostavam dela, quem eram as pessoas verdadeiras, os verdadeiros amigos. Então são situações que, por mais doloridas que pareçam no momento, elas nos trazem as sementes para colheitas futuras abundantes, né? Colheitas para a gente florescer como ser humano, florescer como alma, como indivíduo. Então essas situações que a princípio sempre são parecem obstáculos intransponíveis, normalmente são os que nos fazem conhecer a nossa verdadeira essência e buscar, né, o nosso autoconhecimento e através dele, dessa busca, fazer com que a gente se galgue novos patamares, que a gente suba novos degraus na nossa vida, que a gente evolua como ser humano. Deixa eu parar o barulho da moto. E que a gente se torne, a partir daquela situação negativa, a gente se torne algo melhor, mais positivo, a gente traga mais beleza, mais força para a nossa vida. A gente normalmente muda as nossas perspectivas, né? As nossas expectativas. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente e, via de regra, de uma forma melhor, né? Uma forma com mais maturidade, com mais benevolência. A gente se torna normalmente pessoas melhores através desses aprendizados, né? Um atleta, por exemplo, até ele atingir um nível de excelência e de reconhecimento, quantas derrotas ele sofre até conquistar todas as vitórias. E mesmo diante das vitórias, do sucesso, né, de atingir o patamar que ele esperava, mesmo ali, em alguns momentos vão ter algumas derrotas, ele não vai ganhar todas as disputas. E a vida é assim, é feita desses altos e baixos.
Mas a partir do momento que você vai avançando e vai conquistando, né, novos patamares, vai conquistando o sucesso na sua vida, e o sucesso não quer dizer fama, dinheiro, reconhecimento, visibilidade. O sucesso é algo que é muito particular de cada um, né? Hoje até eu ouvi uma frase uma pessoa estava entrevistando um empresário muito rico e ele pergunta para esse empresário, para ele o que é ter sucesso. E ele responde que sucesso é a família, que quando você, se os teus filhos adultos gostam de estar na sua companhia, isso é sucesso, né? E aí eu entendi, né, que realmente isso é sucesso. Por quê? Porque você conseguiu construir boas relações, você conseguiu dar uma base de amor, uma base sólida, porque realmente acho que a coisa mais importante, né, na vida da maioria das pessoas é realmente, né, a família, né, os pais, os filhos, aquelas pessoas próximas, né, e lógico, os amigos são, né, uma, uma parte importante da nossa vida, que muitas vezes são as pessoas que mais nos dão suporte quando a gente precisa nas dificuldades. E eu entendo assim que os amigos, né, leais também fazem parte da família. Então, assim, eu coloco todos eles juntos ali. E ter essas pessoas, conseguir reunir essas pessoas, ter essas pessoas próximas da gente, é realmente ter sucesso. Porque a gente vê tanta gente aí que chega, né, na idade madura, ou mesmo, né, na velhice, e não conseguiu construir esses vínculos, acaba vivendo uma vida solitária, não em solitude, né? Mas solitária mesmo. Porque muitas vezes, apesar de você não ter tanto a presença dessas pessoas fisicamente constante, você pode viver em solitude, viver bem, porque você sabe que esses vínculos são fortes. Muitas vezes a gente, quantas vezes amigos que a gente não vê há anos e tal, quando surge uma situação de dificuldade, ou você está precisando só conversar, precisando de alguém que possa te ouvir, e essas pessoas naquele momento não te faltam, elas estão ali presentes, elas te dão o suporte que você precisa. Assim, mesmo que distantes, em função da vida que todo mundo leva, todo mundo tem suas rotinas, às vezes muda de cidade, um vai para longe, outro vai para outro país, né, outra cidade. E em função desses caminhos que a gente, nas escolhas que a gente faz na vida, os caminhos que nos levam, né, a outros lugares na vida, a gente pode acabar tendo um distanciamento físico, mas se a gente conseguir preservar a proximidade emocional, afetiva, né, os vínculos afetivos fortalecidos, isso é realmente ter um grande sucesso, né? Então, a gente passar por todas essas situações, às vezes doloridas, nos fazem justamente conseguir fortalecer esses vínculos com pessoas que realmente fazem a diferença na nossa vida e na vida delas, e a gente também fazendo a diferença, né, na vida delas, porque essas relações, elas são vias de mão dupla, né? Não dá para ser só um lado, ser forte e dar o suporte e ser verdadeiro nos sentimentos, e o outro não, né? Então essas relações a gente conquista justamente por essa troca. E as situações às vezes difíceis da nossa vida é que nos fazem justamente criar vínculos fortes e verdadeiros com as pessoas que nos rodeiam, e mesmo e principalmente, né,
nos fazem com que nós nos conheçamos cada vez melhor, a gente conheça o nosso verdadeiro potencial, a gente sabe do que a gente é capaz. E principalmente nos tirar, né, algumas vezes aí de controles, porque às vezes as pessoas, tem muita gente, principalmente pessoas manipuladoras, elas fazem, elas conseguem manipular as situações de uma forma que às vezes elas, através da fraqueza delas, porque normalmente os controladores são pessoas inseguras e fracas, para que eles se sintam melhor, eles precisam ter o controle sobre as outras pessoas. Então eles fazem com que aquelas outras pessoas, que normalmente são pessoas de boas intenções, de bom coração, boa índole, eles fazem com que elas acreditem que elas são incapazes, que elas não podem prosseguir sem a ajuda dessa pessoa. Elas diminuem o outro para que elas cresçam. Na verdade, a pessoa que ela é realmente forte, ela não precisa disso. Muito pelo contrário. A pessoa que é forte, que sabe, tem confiança em si própria, que é segura, ela fica feliz em ver o crescimento dos outros. Ela não se sente atingida pelo crescimento do outro, muito pelo contrário. Ela fica feliz. Então, são pessoas, as pessoas fortes emocionalmente, são pessoas que agregam na nossa vida, são pessoas que nos auxiliam, que nos impulsionam a sempre estar crescendo e evoluindo. Então, isso é algo que para a gente, né, sempre prestar atenção, né, que a gente vai conseguir reconhecer quem realmente gosta da gente, quem tem um verdadeiro vínculo de afeição verdadeira com relação a gente, né? Seja no âmbito familiar e nos círculos de amizade. Então, essas relações que nos ajudam a cada dia mais florescer como ser humano, como um indivíduo, como um espírito a cada dia mais evoluído, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.